Você, Diego, em meio a essa escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela, até semana passada nós discutimos a possibilidade de um ataque por terra, né, norte-americano, retirada à força de Nicolás Maduro do poder. Lula aparentemente sinalizando que poderia ser um agente pacificador. Quais são suas apostas? A minha aposta é exatamente o que você disse, Caniato, é uma mera sinalização. É só um gesto, acho que para deixar marcado que, de alguma forma, o presidente da República, o presidente Lula, que tenta cravar uma imagem como líder do Sul Global, seja lá o que for o Sul Global, é mais um desses conceitos que se criam para tentar emplacar um slogan bonito sobre uma personalidade política, é mais uma forma do presidente da República propagandear que ele tem uma certa influência no que tange esses conflitos, naquilo que diz respeito à resolução desses conflitos. Maduro já recebeu, no dia 2 de dezembro, um ultimato de Donald Trump. Ou deixa o governo ou nós faremos a incursão. O governo de Maduro já acabou. Não existe mais nenhum analista sério no mundo que acha que a conduta de Donald Trump é um mero balão de ensaio, é uma pressão geopolítica aos chineses e aos russos. Tudo isso já ficou para trás quando Trump empregou centenas de milhões de dólares em um exercício militar sério, quando ele desloca o maior porta-aviões do mundo para o Mar do Caribe, para a costa venezuelana. Está muito claro que Maduro já pode se considerar um ex-presidente. Então, nesse sentido, não passa de um gesto de Lula para poder dizer, seja para o seu eleitorado, seja para outros líderes da esquerda mundial, que de alguma forma ele participou da solução desse conflito, que de certa forma ele ofereceu algum tipo de influência na solução do conflito. Nada mais do que um símbolo, como você disse. Lula pode usar aquela química que ele disse, e Donald Trump também chegou a sinalizar entre os dois, para tentar reverter um caminho de um conflito, um ataque norte-americano. Ele teria esse poder de reverter o quadro, Musa? Ele me parece que nem um pouco, ainda mais quando nós olhamos hoje os posts feitos pelo próprio advogado do Lula, né, a respeito de tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Me parece que essa tal química ela realmente não foi tão forte quanto alguns imaginavam. Agora, veja, eu tive a oportunidade de estar lá na Venezuela 3 vezes e o que me parece que essa peça dessa geopolítica ela é um pouquinho maior do que a gente imagina. Veja, no meu entender, por que é que Trump vem apoiando, inclusive, um eventual acordo entre a Rússia e a Ucrânia, que ele é um acordo muito mais pró-Putin do que pró-Ucrânia. Ou seja, o Putin poderia assumir os territórios da Ucrânia, o Zelensky teria, obviamente, que aceitar isso. Só que a Rússia ela é um importante financiador da Venezuela. E me parece que, ao Trump sinalizar um acordo pró-Putin, poderíamos ter aqui um acordo mais ou menos assim. Ok, eu aceito algo que seja mais pró-Rússia, se a gente conseguir chegar nesse acordo, mas você, Rússia, vai parar de financiar a Venezuela aqui e o regime de Nicolás Maduro. Deixamos você mais quieto no teu canto aí e você deixa a gente no nosso canto e é fim para a Venezuela. Vale lembrar que custam alguns milhões de dólares por dia para manter o Gerald Ford lá nas costas do Caribe e toda a operação que sinaliza. Sejamos claros, pessoal, se o Trump quisesse matar o Maduro ou retirá-lo, ele precisa talvez de 30 segundos. Tem até pessoas ali dissidentes do regime que falaram em anonimato, deram entrevistas falando que eles não durariam, e ele falou 25 segundos, esses dissidentes. Então, para mim, o grande ponto aqui é o seguinte, é muito custoso politicamente ele atacar, e tem um ponto pior, como será essa mudança desse regime? O Nicolás Maduro falou, alguns dias atrás, eu fiz um vídeo lá no meu canal explicando isso, falando o seguinte, que tem mais de 280 pontos espalhados pela Venezuela, que os chamados coletivos, ou seja, os grupos militares que apoiam o chavismo, apoiam o Maduro, espalhados pela Venezuela, que imporiam uma situação de anarquia. Isso é custoso para os Estados Unidos também. Então a questão seria como conseguir fazer uma transição onde o país de fato entre num regime democrático que seja, obviamente, amparado pelo Edmundo Gonçalves, que é o legítimo vencedor das últimas eleições. Esse é um ponto importante e interessante, né, Mota? Porque ainda que Donald Trump tenha sinalizado várias vezes, né, dizendo que os dias de Nicolás Maduro estariam contados, vários analistas disseram, bom,
basta apertar um botão que ele resolve essa situação. Essa não é a dificuldade norte-americana. A dificuldade seria o day after, né? Como fazer a transição de poder? É preciso que isso esteja muito bem arquitetado. E os Estados Unidos não gostariam de gerir a Venezuela por alguns anos, algo que aconteceu, que nós vimos, inclusive, no Afeganistão. Você acha que o start não foi dado por conta dessa dúvida ou esse desajuste? Já faz algum tempo que eu abandonei a esperança de entender qual é a estratégia de Trump para a Venezuela e para a América Latina. Eu tenho conversado com muitas pessoas nos últimos dias e eu não consegui ouvir de nenhuma delas uma explicação razoável para essa combinação de eventos, para a mudança de postura de Trump desde aquela reunião na ONU, para essa conversa que ele teve com Maduro. Algumas pessoas disseram, não, isso aí deve ter sido algum acordo para permitir que a Maria Corina saísse para receber o Prêmio Nobel da Paz lá em Oslo. Pode ser. Mas aí a gente tem a ida do pecuarista brasileiro aos Estados Unidos, que foi veiculada na imprensa como sendo uma missão não só autorizada, mas acordada com Donald Trump. E ninguém dos Estados Unidos, o governo americano, respondeu a esse rumor. Ficou dito pelo dito. E aí ontem acontece a gente viu uma outra peça desse quebra-cabeça, Caniato, para a qual eu acho que ainda não foi dada a importância devida, que foi a captura no Mar do Caribe pela Guarda Costeira americana de um petroleiro com mais de 1 milhão de barris de petróleo. Esse petroleiro tinha acabado de abastecer no porto da Venezuela e estava a caminho de Cuba. De lá ele ia para a Ásia. E foi uma operação de guerra. Tem vídeos aí na internet. É muito interessante ver a operação de captura desse navio. E me parece que Donald Trump, com essa estratégia dele, ele está assumindo riscos cada vez maiores. O risco, por exemplo, de que uma operação como essa possa vir a ser considerada por algum tribunal internacional como um ato de guerra, uma violação da lei internacional, e isso possa, no futuro, ter repercussões graves, não só para Donald Trump, mas para as outras pessoas que estão na administração dele. A pergunta é, como é que você encaixa isso tudo que está acontecendo num quebra-cabeças que faça sentido? Muita gente diz, olha, o Trump não colocaria essa frota toda que custa uma fortuna à toa lá no Mar do Caribe, mas tirando essa captura de um navio petroleiro desarmado e tirando aquelas explosões de barcos de traficantes, nada mais aconteceu. Então, tem alguma coisa por trás aí que a gente ainda não entendeu. E há um tratamento diferente do governo norte-americano, de Donald Trump, para com a América Latina, né, Diego? Falar somente em combate ao crime organizado, ao narcotráfico e à imigração ilegal, talvez seja prematuro, né? Não, sem dúvida nenhuma, Caniato. E todas as vezes que os Estados Unidos manifestaram preocupação com a democracia ou com a criminalidade alheia, nós sabemos que o que tinha no plano de fundo eram os interesses econômicos norte-americanos. Não vejo nada diferente nesse episódio da Venezuela. É claro que o tráfico internacional de drogas tem os seus efeitos nos Estados Unidos da América, mas isso não passa nem perto da necessidade de um exercício militar da monta como nós acompanhamos. Então, para mim, está muito claro que, muito possivelmente, Trump está de olho nas reservas de petróleo venezuelanas. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e, aliado a isso, numa recomposição do tabuleiro geopolítico na América Latina. Ele tem também interesse nos minerais críticos brasileiros. E aí, Mota, eu acho que passa a fazer sentido essa interlocução com esse grande empresário brasileiro, que é também, de certa forma, um porta-voz extraoficial do governo do presidente Lula. Então, Trump está de olho numa reorganização geopolítica para atender aos interesses norte-americanos. É claro, Trump é um ser político totalmente imprevisível. Nós podemos descobrir que as motivações dele aqui na próxima semana são totalmente outras, mas
os exercícios militares na Venezuela, essa dinâmica toda que o Mota esmiuçou muito bem aqui, nos levam novamente aos interesses econômicos dos Estados Unidos, que passam também pelos seus problemas, um encarecimento da vida do norte-americano, a popularidade de Trump, que tem sofrido ali pequenas oscilações em relação às decisões econômicas do presidente. Enfim, tudo isso nós não temos dúvida que é um quebra-cabeça e mais hora menos hora essas peças elas vão acabar se encaixando. Agora, segundo essas informações de bastidores, Mussa, o presidente brasileiro teria solicitado ao líder venezuelano, o ditador Nicolás Maduro, uma saída política e diplomática para essa situação que envolve os Estados Unidos. Porque ele disse, se houver um ataque norte-americano, toda a América Latina será impactada, haverá consequências muito graves. Que consequências são essas? Qual é a preocupação de Lula? Perder protagonismo? Eu acho que esse protagonismo já está sendo perdido ao longo aqui da América Latina. Se nós analisarmos, por exemplo, a influência que o Milei tem conseguido com os avanços de inflação, diminuição da pobreza, agora nós vimos uma provável, possível, praticamente mudança já no Chile, a gente viu na Bolívia, que inclusive voltou a ter relações com Israel hoje, depois, se não me engano, de 20 anos, né? 20 anos sem relação e 26 anos, acho que de governo de esquerda, alguma coisa assim. A gente viu Uruguai e Paraguai também, mudanças importantes. Então, a região, assim como a Europa, também está sendo conduzida por mudanças. Eu fiz uma análise mais profunda que está lá no meu canal hoje sobre, por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido, mesmo o governo de esquerda, agora está fechando os países aos imigrantes. Então, veja como a coisa está mais complexa do que era anos atrás. Então, eu acredito que sim, que ela deve... o Lula ele vem sentindo essa diminuição e possibilidade de perder protagonismo, inclusive dentro do Brasil, politicamente falando, ele também vem perdendo esse protagonismo, uma vez que a rejeição dele continua alta, em briga aberta e explícita com os outros poderes. Isso deixa claro que ele enfrenta algum tipo de problema. E se tivermos uma guerra aqui na América Latina, a situação política dele pode, inclusive, piorar. Veja, como ele vai, ou quem ele irá defender? Os Estados Unidos, que ele chamou o Trump, por exemplo, de fascista, antes dele, logo que ele assumiu, que o Trump assumiu, ou ele abertamente defenderá Maduro, que claramente tem um custo político muito alto para ele. E os Estados Unidos, ao passo, vem inclusive defendendo a diminuição da relação do Brasil com a própria China, que tem um grande interesse nos minerais estratégicos, como muito bem foi colocado aqui pelo Tavares, que o Brasil ainda é um bebê nascendo nisso. Nós somos a segunda maior reserva mundial de minerais críticos, só que nós, de terras raras, perdão, só que nós temos basicamente menos de 0,5% da produção mundial. Então, tem um campo muito grande de exploração aqui, só que ele é custoso, ele é alto. Será que isso será feito pela China, que detém hoje basicamente 90% da mineração das terras raras do mundo, 50% da produção? Será que eles explorarão aqui ou será um espaço também para os Estados Unidos? Então, eu acho que é a sinuca de bico. O Lula teria que defender Maduro abertamente, uma vez que eles sempre tiveram uma relação mais próxima, ou defenderão os Estados Unidos, que abertamente ele não gosta. Perceba que é delicada a situação, né? Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Nós seguimos aqui trazendo as análises dos nossos comentaristas. Você, Mota, que exercício é possível fazer sobre essa preocupação, mas uma possível união de lideranças progressistas na América Latina para evitar um ataque norte-americano? O que está por trás dessa preocupação? Há, inclusive, a possibilidade de algum país oferecer asilo, oferecer morada a Nicolás Maduro. Eu acho que essa possibilidade é forte e talvez esteja até já sendo negociada. Acho que é muito conveniente para os Estados Unidos que Maduro suma de lá, vá para a Colômbia, vá para a Bolívia, para o Peru, ou aqui para Copacabana, que é o meu medo, né? Amanhã acordar e comprar um pão e encontrar o bigodudo lá na fila da padaria. Mas eu acho que está acontecendo alguma coisa diferente que a gente não consegue explicar. Eu acho que o governo brasileiro não tem nenhuma preocupação com coerência, basta você pegar vídeos de autoridades do governo brasileiro de 3 anos atrás, ou 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, para você ver elas falando coisas completamente opostas ao que eles dizem hoje e não tem nenhuma preocupação com isso, é normal, é do jogo.
Então, eu vejo o governo brasileiro, ora elogiando Trump, ora elogiando Maduro, posando de mediador, criando esta fantasia louca, né, de que o governo brasileiro atual é promotor da paz, é negociador internacional. O que é difícil entender é qual é a estratégia de Donald Trump. Não é, parece-me que ficou claro até agora que a estratégia dele não é simplesmente usar a força bruta. Se fosse isso, a questão da Venezuela já tinha sido resolvida há muito tempo. Eu acho que outros elementos entraram em consideração, talvez conectados ao fato de que ano que vem tem eleição nos Estados Unidos também. O Trump viu a vitória do extremista radical nas eleições de Nova York, e aquilo ali deve ter sido um grande sinal vermelho para ele. Então, ele deve estar tentando lidar com a situação política interna. Isso tudo misturado está dando uma receita que, pelo menos para mim, até agora, só Donald Trump consegue explicar. Zé, esse é um tema importante para nós analisarmos. Há muitas coisas que nós não temos conhecimento. Então, fazemos aqui um exercício para tentar também imaginar quais serão os próximos passos, o posicionamento do Brasil, a maneira como o ditador tem tratado dessas questões e se os Estados Unidos vão avançar com a possibilidade de uma invasão terrestre, retirada à força, enfim, me parece que nesse momento não é a intenção norte-americana. Quer só fechar essa discussão trazendo a reflexão sobre o Brasil e esse contato com as lideranças da América Latina, Diego? 45 segundos, tá? Olha, Caniato, só o que nós podemos aqui cravar de fato, em meio a tantas dúvidas que esse debate suscita, é que se Donald Trump decidiu que Nicolás Maduro não será mais o presidente da Venezuela e seja lá quais sejam os interesses de Trump com a Venezuela, o fato é que Maduro já pode se considerar um ex-presidente. Os exercícios militares venezuelanos chegaram a virar piada na internet, viralizaram como meme, ao passo que, como eu disse aqui, os meus colegas reforçaram, o maior porta-aviões do mundo, do maior exército do mundo, da maior potência militar do mundo, se encontra na costa venezuelana. Legal, Diego. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, os nossos comentaristas analisando uma situação que envolve o Brasil em meio à crise entre Venezuela e Estados Unidos. O presidente Lula teria conversado com Nicolás Maduro, criticando a possibilidade de uma ação militar norte-americana por lá, e há inclusive sinalizações de que Lula teria sugerido uma saída diplomática, uma saída política para retirada de Nicolás Maduro, evitar o confronto, né, um conflito entre os dois países e até a possibilidade de um líder oferecer asilo a Nicolás Maduro. Você quer complementar, Diego? Pedir a palavra só para receber a rede. Se você quiser fechar, fique à vontade. Estou satisfeito por esse tema, Caniato. Perfeito. Então, vou passar para o Bruno Musa só arrematar, passar a régua nessas discussões, porque há uma aposta de que os Estados Unidos resolveriam isso rapidamente. O Bruno Musa há pouco disse, bom, os Estados Unidos, se quisessem, resolveriam isso em questão de minutos, né? Se não fizeram até agora, naturalmente você acredita que há uma negociação diplomática em curso? Quem toca, quem dita o ritmo dessa negociação são os americanos? O que os americanos, Donald Trump, permitiria nessa negociação? Bom, vamos lá. Na minha opinião, vamos definir o que seria diplomático, né? Não seria de uma maneira educada, mas sim há uma negociação. Essa negociação, no meu entender, como você falou, nós não conhecemos bastidores, ainda mais de um regime tão fechado, né? Mas no meu entender, o que estaria negociado é para onde ele iria. Eu particularmente acho que Colômbia é um tanto quanto difícil, até porque o governo Petros ele está com a sua popularidade na mínima, provavelmente teremos mudança em breve também na Colômbia, o que complicaria ainda mais a vida dele. Teve um ponto importante que poucos mencionaram. Na semana passada, o regime cubano ameaçou de morte Nicolás Maduro caso ele abandonasse o poder e renunciasse. E vale lembrar que a grande cúpula do exército hoje, que está em volta e protegendo o Maduro pessoalmente, eles são formados por cubanos e por inteligência cubana. Então, veja que para onde ele vai? O cubano ameaça, ou ele pode ir para a Rússia, vai para o Irã, para a Coreia do Norte. São poucos os destinos que ele pode ir, apesar de ter bilhões e bilhões, e para ele esse não será um problema. Na minha opinião, aqui a questão que ele está negociando é
ele conseguir manter uma mínima vida razoável sem ser preso, sem ser condenado, e qual o país que ele irá. Para mim, o ponto da discussão agora é justamente esse, porque eu concordo com o que foi colocado. O governo do Maduro acabou.